O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que a liturgia de hoje nos convida a meditar, nos apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. E neste Evangelho contemplamos que 2 dos discípulos de João começaram a seguir a Jesus. E André, um desses discípulos, vai convidar a seu irmão Simão Pedro para fazer a mesma experiência. Nesta nossa meditação, vamos meditar sobre 3 pontos. O primeiro é de contemplar Jesus como este Cordeiro de Deus que São João Batista nos apresenta hoje. O segundo ponto de nossa meditação será a meditação sobre a dimensão vocacional dos apóstolos de Jesus, os 2 primeiros apóstolos. E o terceiro ponto de nossa meditação será a testemunha, o convite que André vai fazer a seu irmão Simão Pedro para fazer a mesma experiência de encontro com Jesus. Então, iniciando com este primeiro ponto, que nos apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, nós nos situamos neste tempo do Natal. Nós vivamos esse mistério da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Ele vem ao nosso encontro e Ele vem nos revelar a glória do Pai, a divindade do Pai. E Ele quer conduzir a nossa humanidade a esta glória divina. Assim, Jesus, Cordeiro de Deus, Ele vem para libertar a nossa humanidade do pecado
e da morte. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que vem nos salvar, o Cordeiro que vem tirar toda a mancha do pecado para finalmente triunfar sobre o pecado e sobre a morte. Jesus Cristo, nosso Salvador, quer nos fazer participantes deste mistério divino. Como Cordeiro de Deus, como Cordeiro Pascal, Ele vai querer que todo homem, toda mulher, criado à imagem e semelhança de Deus, não pereça pelo pecado, mas que obtenha esta graça da salvação. Por isso, o Verbo encarnado no seio virginal de Maria e acolhido pela Santa Virgem Maria, quer que nós façamos esta experiência do encontro. Ele quer nos revelar o amor eterno do Pai. É este amor que atraiu os 2 discípulos de João Batista para seguir a Jesus Cristo quando este lhe foi apresentado como Cordeiro de Deus. Assim, o amor nos leva também a responder generosamente à dimensão vocacional que Jesus está nos dirigindo. E este é o segundo ponto de nossa meditação, a vocação dos 2 primeiros apóstolos de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando os 2 apóstolos ouviram João dizer que este é o Cordeiro de Deus, imediatamente abandonaram o seu mestre João Batista e começaram a seguir o verdadeiro mestre, aqueles que ele desejavam, Jesus Cristo. Jesus Cristo, voltando-se, olhou para eles e perguntou: o que estás procurando? O que vocês querem? Esta pergunta de Jesus levou os 2 discípulos a expressar o seu desejo, a expressar a sua sede. Qual é a sede dos discípulos? Conhecer, saber onde Jesus mora. Não apenas para saber, mas para permanecer com Ele. E Jesus, perguntando para eles: o que estás procurando? Eles responderam para uma outra pergunta: Rabi, onde moras? Vejamos como é profundo esse desejo de seguir a Jesus. Onde moras? Nós, às vezes, queremos adquirir um conhecimento superficial. Apenas a curiosidade nos leva a querer saber as coisas. Para os discípulos de Jesus, não é assim. Eles querem saber onde Jesus mora para seguir a Jesus e permanecer com Jesus. E assim Jesus fez este convite: vinde ver. Jesus não disse: eu moro em Belém, eu moro em tal cidade. Não. Jesus convidou os discípulos para fazer esta experiência, para conhecer a sua morada. E eles começaram a seguir a Jesus. O Evangelho de hoje nos disse que era por volta das 4 da tarde. Os discípulos passaram a tarde toda com o Senhor Jesus. Permaneceram com o Senhor Jesus. É esta a primeira missão do discípulo. Esta é a primeira missão de todos aquelas que foram chamados pelo Senhor Jesus.
estar com Jesus, permanecer com Jesus para fazer esta experiência de proximidade e de intimidade. Nós, cristãs, talvez já fomos habitados pelo desejo, pela vontade de estar junto de Jesus. De fato, nossa presença aqui na Basílica Santuário de Nazaré mostra claramente o nosso desejo, a nossa vontade de estarmos junto de Jesus, de permanecermos junto de Jesus. E esta experiência que os discípulos fizeram e que nós estamos fazendo, não uma experiência esporádica, não uma experiência passageira, é uma experiência constante, permanente. Ser discípula de Jesus é estar com Ele o tempo todo. É permanecer com Jesus o tempo integral. E nós também devemos adoptar o mesmo caminho. O caminho de seguir e de permanecer com Jesus Cristo. Infelizmente, às vezes, nós queremos seguir a Jesus, nós queremos estar com Jesus, mas as distrações acabam roubando a cena. Às vezes nós nos recolhemos ou na igreja para participar da Santa Celebração, ou nas nossas casas para rezar, fazer as nossas orações, mas a distração toma conta de nós. Às vezes nos perdemos nas redes sociais, às vezes nos perdemos nas coisas superficiais. Isto acontece às vezes mesmo na igreja. Alguém vê na igreja o tempo importante, propício para fazer esse encontro com Jesus, mas acaba se perdendo naquelas redes sociais ou naquelas coisas que nos roubam a nossa atenção. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite nós somos convidados a renovar o nosso seguimento a Jesus Cristo, para que quando nós nos colocarmos a seguir Jesus, que nada mais nos tire a atenção, que todo o nosso ser seja voltado para o Senhor Jesus. E fazendo esta experiência do encontro, toda a nossa vida vai ser transformada. Toda a nossa vida vai ser envolvida nesta experiência do encontro com o Senhor Jesus. André fez a mesma experiência. Depois de conhecer a Jesus, depois de permanecer com Jesus, ele não podia mais calar aquela experiência. Ele foi ao encontro do seu irmão, Simão Pedro, para anunciar: nós encontramos o Messias. Este é o nosso terceiro ponto de meditação. Convite, testemunha daquilo que nós experimentamos junto de Jesus. Depois de esse encontro transformador, André anunciando a Simão que encontrou o Messias, ele não parou a esse nível de anunciar e de convidar. O que fez André? André conduziu Simão junto de Jesus. Que coisa boa! Conduzir os nossos irmãos, as nossas irmãs junto do Senhor Jesus. O apóstolo, o discípulo de Jesus deve ser uma mediação entre Deus e os irmãos e irmãs, para conduzir esses irmãos a fazer a mesma experiência do encontro com o Senhor Jesus.
deixar-se penetrar pelo olhar de Jesus. Quando Jesus olhou para Simão, imediatamente disse a Simão: tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Lembramos-nos que Jesus irá constituir Pedro como a pedra sobre a qual a igreja vai ser edificada. Mediante André, Simão chegou junto de Jesus e Simão é constituído como pedra sobre a qual a igreja é construída. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa missão junto dos nossos irmãos e irmãs pode transformar a vida deles. Portanto, sejamos esses mensageiros de Jesus Cristo, assim como André foi o primeiro mensageiro de Jesus, que nós também hoje continuemos esta missão de anunciar Jesus aos nossos irmãos e irmãs, e que também nós possamos conduzir esses irmãos junto de Jesus. Vamos rezar nesta noite para que o Senhor Jesus nos dê a força de descobrir a sua presença em cada celebração que nós participamos. E descobrindo esta presença de Jesus, que possamos acolhê-lo na nossa vida para viver este amor eterno para com Ele. E vivendo este amor, que nós sejamos movidos para encontrar os nossos irmãos e irmãs, para anunciar as maravilhas que Jesus realiza dia a dia na nossa vida, e anunciando Jesus aos nossos irmãos, que sejamos a ponte para conduzir esses irmãos para fazer a mesma experiência. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda por nós, para que sejamos discípulos e discípulas fiéis ao seu Filho Jesus Cristo. Que seja louvado o santíssimo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.